Agora sim. Certinho, pessoal. Então, gravando aí, correção do LIP, páginas 9 e 10. Primeiro exercício. O polvo é considerado o molusco mais inteligente porque possui um sistema nervoso muito desenvolvido, com os gânglios nervosos concentrados na região anterior, que recebe o nome de cérebro, embora não haja correspondência com dos vertebrados. A esse cérebro estão ligados os tentáculos, pés modificados. Considerando essas características, pode-se concluir que esse animal pertence à classe cefalópode. Céfalo, cabeça, né? Cérebro, encéfalo, enfim. Então, pés ligados à cabeça. Então, são os cefalópodes, que possuem os tentáculos, né? Saindo da cabeça. Letra B, cefalópode. Segundo, o filo dos moluscos compreende animais aquáticos e terrestres representados por polvos, lulas, mexilhões, entre outros. Aí aqui nós temos 5 itens, vamos ver quais são os verdadeiros. 1. São dotados de corpo viscoso, mole e não segmentado, certo? 2. Em sua maioria são monóicos, errado, a maior parte dioicos. 3. Possuem sistema digestório incompleto, errado, possuem sistema digestório completo, com a presença de ânus. Os animais que têm ânus ou cloaca, tanto faz, é considerado sistema digestório completo. 4. A respiração é exclusivamente cutânea. Não. Nós temos moluscos, né, que tem respiração branquial, como o caso dos bivalves, né? Nós temos aqueles que têm respiração pulmonar, né, que são os terrestres. 5. Possuem sistema cardiovascular responsável pelo transporte e distribuição de nutrientes e de gás oxigênio para todas as células do organismo, certo? Então, itens 1 e 5 corretos. Alternativa A. Terceiro, a que classe dos moluscos pertence o animal desenhado? Pertence à classe dos bivalves, que anteriormente eram chamados de pelecípodes. Se vocês olharem algum livro um pouco mais antigo, vocês encontram o nome pelecípodes, tá? Hoje o nome atual, bivalves, porque tem 2 valvas, ou seja, 2 conchas. Cite a estrutura responsável pela eliminação de excretas encontrada nesse animal. São os nefrídeos. Nefrídeos. Letra B. Baseando-se em sua fisiologia, explique por que esse animal pode ser considerado um bioindicador da poluição da água. Porque ele é um animal filtrador. Todo animal filtrador, quando a água entra no animal, ele consegue reter as partículas, os gases que estão ali. Se tiver alguma partícula poluente, se tiver algum micro-organismo ali, ele vai ficar retido no corpo do animal, certo? Então, esses animais, eles são bioindicadores, né, da parte ambiental, por ser filtradores, certo? Ô, Pro. Oi? Você pode repetir eu não entendi muito bem. A são os bivalves. É um molusco ali do tipo uma ostra, né? Tá vendo no desenho? Então é um bivalve. E a eliminação de excretas desses animais é feita por nefrídeos, que são estruturas que recolhem os excretas e mandam para fora do corpo, onde ficam dissolvidos na água, tá?
Tá, obrigada. De nada. Tudo bem com a letra B? Vocês entenderam? Tá? É porque eles são filtradores, é isso? Isso. Esses animais são filtradores, então eles retêm no corpo deles partículas poluentes que estejam na água ou micro-organismos, comprometendo assim a saúde deles, a vida deles. Então, quando você tem uma mortandade muito grande de moluscos numa determinada região, é porque tem algum problema ali, né? Muitas vezes, não é 100% esse o motivo, mas geralmente é porque você tem ali um comprometimento com a qualidade da água onde eles estão, certo? Então, ele é um bioindicador ambiental, tá? Quarto exercício. Acerca dos moluscos, assinale a alternativa incorreta. Então, a única errada aqui é a letra E. Vamos ver por que ela está errada. Possuem um sistema circulatório do tipo aberto, onde o sangue circula no interior dos capilares sanguíneos. Gente, aí já tem uma contradição. Porque se o sistema é do tipo aberto, o sangue ou o material, né, ele não circula dentro de vasos, tá? Ele circula pelos órgãos, ele fica ali do lado de fora. Quando nós temos o sangue ou o material correspondente circulando dentro de vasos, nós temos uma circulação fechada, tá? Sendo nesses os locais de difusão de substâncias. Então, vocês viram que tá o contrário, né? Então, o correto seria a circulação fechada dentro de vasos sanguíneos, ok? 5. Polvos e lulas são moluscos marinhos que não apresentam conchas externas para sua proteção. Escreva algumas adaptações que esses animais têm para compensar a falta de concha e se protegerem dos predadores. Eles possuem um sistema de propulsão com jato d'água. Então, o que acontece? Eles estão paradinhos. Sabe aquele sistema igual do foguete? Tá? Aquela jato propulsão que ele expulsa e sai rapidamente. É esse o mecanismo que eles usam para fugir ali dos predadores. Então, é propulsão com jato de água. Parece um foguetinho subindo, tá? Esse jato de água, ele sai do sifão ali, né? Aumentando a velocidade do deslocamento, tá certo? Ele também tem um outro mecanismo que é a liberação de uma tinta escura chamada nanquim. Essa tinta, ela forma uma parte muito escura onde ele está. O predador se confunde, não enxerga o animal ali e ele tem tempo de fugir, certo? Nós temos também o caso da camuflagem. Existem alguns polvos que eles ficam na parte do substrato e você não consegue distinguir onde está o animal e onde está esse substrato. A cor dele fica muito parecida. Então, ele fica ali camuflado. Primeiro, ele consegue se proteger contra o ataque de predadores, porque passa despercebido. Segundo, ele faz isso para conseguir se alimentar, porque aí do nada ele levanta e consegue pegar a sua presa, tá? Então, a propulsão com jato de água através aí desse sifão, a camuflagem e a tinta que ele consegue eliminar, né, ali para deixar tudo muito escuro e ele conseguir fugir, que é o nanquim. Certo, gente? Tudo bem com essa? Podemos prosseguir? Senhora, eu não entendi direito. Você podia repetir, por favor? Qual? Essa daqui que eu acabei de falar, né? 5, isso. Tá. Aqui ele está dizendo o seguinte: eles têm algumas adaptações para compensar a falta de concha ou de se proteger, né, contra os predadores. Então, quais são essas formas que os cefalópodes têm? Vamos lá. Primeiro, camuflagem, tá? Camuflar significa se disfarçar pela cor do corpo no ambiente onde ele está. Então, os outros animais passam por ele e não percebem que ele está ali. Tudo bem?
Depois nós temos aqui o caso da liberação de tinta. Esses animais, eles possuem nos seus tentáculos pequenas bolsas cheias de tinta, uma tinta azul marinho muito escura, quase roxa, que a gente chama de nanquim. Antigamente, inclusive, essa tinta era utilizada para se colocar em caneta tinteiro, para escrever. É aquela tinta muito escura. Quando ele se sente ameaçado, ele consegue liberar essa tinta na água. Então imagina, você pegar uma tinta azul marinho, jogar na água, aquilo tudo forma uma parte assim muito escura, quer dizer... Não, tem aula. Quer dizer, o predador, ele não enxerga ali, né, o molusco. Então esse molusco consegue fugir, enquanto o predador está lá no meio daquela tinta toda escura, tá? Que vai ficar na água. Se você pegar um copo de água e você jogar tinta escura, você vai ver que a água toda fica tomada. Você não consegue enxergar direito, né? E o outro é a jatopropulsão. Se você pegar na página 8, a página anterior aí, você vai ver tanto a letra B quanto a letra C. A B é a lula e a C o polvo, né? Você vai ver o seguinte, a lula, imagina essa lula como se ela fosse um foguete. O foguete, ele não sobe, né? Na hora que ele liga, sai, né? Aquela fumaça toda, ele sobe, tá? Ela faz a mesma coisa com água. Ela tem um sifão com água dentro dela. Então, ela expulsa essa água com força, então ela consegue subir. Então, isso é o que nós chamamos de propulsão ou jato-propulsão. Tá? É como se fosse um foguetinho, ela sai rapidamente. O polvo não. O polvo, ele vai com os tentáculos, tá? Ele não consegue se deslocar pela água com o jato propulsão, mas a lula sim, tá? Tudo bem? Professora, muito obrigado. De nada. Pessoal, questão número 6. Em relação à reprodução, os moluscos podem ter desenvolvimento direto ou indireto. Indique a diferença entre esses dois tipos de desenvolvimento e qual a classe de molusco que realiza cada um. Muito bem. No desenvolvimento indireto, né, nós temos a formação de larvas. Então, você tem o ovo, do ovo sai uma larva que depois se transforma no adulto. Por isso, ele é indireto. Tá? Porque tem a formação de larva. Já no desenvolvimento direto do ovo, já sai o animal, tá? Bonitinho, prontinho. A única diferença é que ele é pequenininho, ele cresce. Mas ele não sofre metamorfose, ele não tem modificações, ele não tem fase larval, ok? Aí tá perguntando também qual a classe de moluscos. O desenvolvimento indireto ocorre nos bivalves, são as ostras, os mexilhões, os mariscos, tá? Aqueles que têm duas conchinhas. Valva é o mesmo que concha. Bivalve porque tem duas conchinhas, tá bom? Então, desenvolvimento indireto acontece nos bivalves e o desenvolvimento direto no caso dos cefalópodes. Tá? São os exemplos mais típicos que a gente tem, certo? Nas outras classes, nós vamos ter também direto ou indireto. Existem classes que, dependendo do animal, é o desenvolvimento direto, dependendo é indireto, tá? Agora aqui, todos os bivalves têm aí desenvolvimento indireto e todos os cefalópodes têm desenvolvimento direto, tá bom? Tudo bem aí, pessoal? Há alguma dúvida? Nenhuma dúvida? Deixa eu pegar meu mapão aqui, só para eu ver uma coisa com as aulas. Espera aí. Bom, então vamos lá. Hoje vocês ainda têm, né, uma videoaula para assistir sobre o filo dos anelídeos, tá? Então, no roteiro de vocês, eu coloquei a videoaula sobre os anelídeos, que são as minhocas, as sanguessugas,
né? Aqueles animais, a nereida. Então, vocês vão assistir a videoaula de anelídeos, talvez muitos já tenham até visto. Vocês vão ler o texto de anelídeos, que começa agora logo depois dessa correção que nós fizemos. Vão grifar as partes que vocês não entenderam e vão me perguntar pelo Skype. Quer dizer, grifar as partes que não entenderam, não. Vocês deverão grifar as partes importantes, anotar aquilo que vocês não entenderam, me perguntar via Skype, tá? Depois eu tô pedindo também para vocês fazerem os exercícios da página 13 e 14, que é essa parte de anelídeos. Para a próxima semana, que vocês vão receber o roteiro, provavelmente hoje e tal, né? Aí nós vamos fazer, deixa eu ver. Oi? Alguém tá com o microfone aberto? Alguma dúvida? Acho que o Vitinho esqueceu de desligar o microfone. Ah, tá. Então, aí para a semana que vem, vocês vão ter videoaula de artrópodes, de equinodermos, vamos ter aí a correção dos exercícios ao vivo, com esclarecimento de dúvidas, tá? Então vai estar aí tudo certinho. A gente vai ter tanto aula para vocês tirarem as dúvidas, né? Aula ao vivo, pelo que eu tô vendo aqui, se eu não me engano, vai ter uma ao vivo. As outras eu acho que são em forma de roteiro, que é para vocês assistirem as videoaulas. Mas qualquer dúvida vocês tiram comigo pelo Skype. Eu vou encerrar a gravação e aí eu vou continuar aqui com vocês. Se vocês tiverem dúvidas, a gente tira, tá bom?